Bom sábado, por Deus. Bom sábado. Benção, né, rapaz? Estou vindo na Cidade Alta agora e é uma benção. Você quer cartão negociante? Agora 2 meses a gente vai fazer 20 anos que a gente está casado. Sempre quando eu olho para ela eu consigo lembrar de... É cada vez mais bonita, né, mulher? Acho que daqui a 10 anos estaremos cada vez mais apaixonados. Ele chamou para a gente trazer as meninas, mas não deu certo trazer, que a gente veio de moto aí. O pessoal aqui muito quer tomar uma moto, né, mano? Lá para Alto Santo não, pode andar até 5 numa moto, não dá em nada. Mas a gente vai comprar uma carroça, um bourbon e não sei chamar, a gente vem de boa, não. Tá certo? Motopique. Motopique? A moto Motopique lá, né? Em Alto Santo. Lá em Alto Santo o pessoal não dá muito pelo não, né? Só que um dia que sai podendo dar né, uma moto. Mas é benção, viu? E como ele falou, a gente está na cidade alta, agora eu estou como líder de jovens, rapaz. Imagina, depois de quase 20 anos servindo a Deus, eu me lembro de ter entrado na sala de jovens 2 vezes, lá na Central de Fortaleza, isso em 2013. Há 12 anos atrás, né? Eu cheguei lá, era um pouco jovem, né? Aí levaram eu para a sala de jovens, e eu achei um negócio muito estranho, quando eles fecharam os olhos para orar, eu saí. Tinha um irmão lá, um ancião, o irmão Paulo, rapaz. Puxava muito de Bíblia, eu queria estar assim, meio perto de Deus, porque eu gostava de aprender, né? No outro sábado eu fui de novo para a igreja e falei, não, mas você é jovem, eu fui jovem. Quando os irmãos fecharam os olhos para orar, eu fiquei saindo. Depois eu falei, não, ele não quer não, deixa ele aí mesmo. Eu lembro que cheguei na cidade alta, estava lá ouvindo a lição com o irmão Luzardo, quando os jovens saíram, Deus falou assim no meu coração, teu lugar é aí. Rapaz, deu uma tristeza no meu nome, mas Senhor, depois de velho ali, sabe? Mas eu obedeci a voz que me falava, né? Estou seguindo a Deus ali, junto com os jovens. E confesso para vocês, rapaz, estou apaixonado, né? Eu creio que tudo que eu andei com Deus até aqui, Deus me preparou para estar no meio dos jovens da Santa. Para mim é muito bom ver a igreja se encher de jovens, lindo. Maranata? Senhor, amém. Mas em breve o veremos. Amém. E com ele seguiremos. Elias vai colocar um slide aí para a gente? Então vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 12. Todo mundo achou? Quem achou, diga eu. Quem não achou, diga misericórdia. 12. 1 Coríntios 12. Só uma benção, né? Estamos aqui, mas eu olhando ali para Elias, eu me lembro que há muitos anos atrás a gente fazia dupla missionária lá no Armador, né, Elias? Lembra daquele tempo? Você é Elias? Elias ia daqui, eu vim de lá. Deus é bom, né? Amém. Então oremos. Oremos. Querido Deus, graças te damos por mais essa manhã, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de meditar na tua santa e boa palavra. A Bíblia, a tua palavra está aberta diante dos nossos olhos. Sabemos que a tua palavra se discerne espiritualmente. Esse é um dos motivos de oração durante esse dia, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo. Amém. Eu autorizo que o Espírito Santo age na minha vida agora. O Senhor sabe que se eu falar de por si só não vai acontecer nada, nada servirá. Eu te peço que o Senhor derrame o Espírito sobre toda a tua igreja. Amém. Para que a gente possa entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Assim como a gente temos aprendido, o Senhor nos dá dons. Não sei se todos aqui sabem quais são os dons que já têm. Aqueles que não sabem, eu peço que busquem ao Senhor sabedoria, e busquem aos irmãos que são mais antigos na igreja, para que eles possam entender qual foi o dom que o Senhor deu. Nessa área eles possam melhor servir o Senhor. Amém. Obrigado por tudo. E fala ao nosso coração. Nós oramos na certeza que somos ouvidos pelo Senhor. Porque nós não oramos em nosso nome. Oramos no poderoso nome de Jesus de Nazaré. Amém. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Amém. A partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento.
e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, e a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém, irmãos? Amém. Sabe, todos nós temos pelo menos um dom do Espírito. Quantos de vocês sabem qual é o dom? Levante a mão aí. Quantos de vocês sabem qual foi o dom que Deus lhe deu para que você pudesse servir? Levante a mão. Não? Mas é bom a gente estudar sobre isso, amém? Lembrei agora, antigamente na igreja adventista tinha uma liçãozinha que ela ensinava biblicamente como a gente descobriu o nosso dom. Por exemplo, eu tenho um dom. O meu dom é palavra de conhecimento, diz a Bíblia. Quando eu estudo algo da parte de Deus, fica gravado bem aqui e nunca esqueço. Sempre que se julga necessário, o Espírito traz a mente de volta. E olha que eu sou um homem que tem labirintite, rapaz. Eu já me... Não sei se é legal contar aqui, mas eu já me esqueci do rosto da mulher. Aí a mulher vai dizer, um dia eu me acordei, quando eu olhei para aquela mulher, eu dei um pulo da cama e fui embora. Eu digo, onde é que eu estou, rapaz? Que casa é essa? Quem é essa mulher? A mulher, sou eu, a tua. Eu digo, não tem nem perigo. Eu sei que sou engraçado, né? Mas isso é verdade. Um problema bem aqui assim. Mas aquilo que eu estudo da parte de Deus, eu sei que é de Deus, porque eu não consigo esquecer. Amém? Amém. Isso é um dom espiritual. A gente normalmente ouve falar sobre os talentos, né? Os talentos é aquilo natural que alguns têm, que pode ser usado para a honra e a glória de Deus, ou não. Mas o dom espiritual só tem aquele que aceita Jesus e que o Espírito o dá. É sobrenatural. E todos nós temos pelo menos um. E o ideal é que a gente possa aprender qual é, para que a gente possa usá-lo da melhor maneira. Amém. Amém? Amém. Os fundamentos bíblicos. Esse é o texto que a gente leu, né? Sobre os dons do Espírito. Que aborda quem? O autor dos dons. O Espírito Santo é quem dá a cada um o seu dom. Sabe, normalmente a gente vê o pregador e vê o cantor, não é isso? O meu sonho é um dia poder cantar na igreja. Ellen White, comentando esse texto, ela diz que assim como o corpo de Cristo, lembra que o irmão estava ensinando? Os dons mais importantes da igreja não são aqueles que são vistos. São aqueles que estão por detrás dos bastidores. E ela faz uma comparação com o corpo. Normalmente a gente vê o rosto, vê os olhos, mas esses não são os órgãos mais importantes. O mais importante é qual? O coração. Alguém vê o coração? Não. E na igreja do mesmo jeito, né? Às vezes a gente pensa que os dons mais importantes da igreja são os pregadores e os cantores. Ellen White diz que é aqueles que trabalham por detrás dos bastidores. Porque se pararem de funcionar, o corpo padece. Entende isso? Pregadores sempre iremos ser. Diga amém. Amém. Não estou dizendo que não é para você pregar não, viu? O autor, a única fonte é quem? O Espírito de Deus. E a gente falou isso, não é fruto de esforço. É bem verdade também que a irmã White, ela falando assim, ninguém nasce pregador, todo pregador se faz. Alguém quer pregar o evangelho aí? Levante a mão. Amém. Tem que ir, irmão. Sabe? Se a tua vontade é de pregar, você tem que ir pregar. Se a tua vontade é de dar estudo bíblico, você tem que ir e dar. Eu não sei qual é a tua vontade. A minha é de cantar na igreja. Eu lembro um dia eu estava cantando. Alguns não lembraram no retiro. Eu passei 6 meses ensaiando, rapaz. Foi 6 meses. 180 dias eu ensaiava a música do comúnio. E lembro que eu fui cantar no retiro uma terça-feira à noite. Eu comecei a cantar, uma irmãzinha estava ali. Lá de música. Tá bom, né, irmão? Já deu. Não cantei 15 segundos. Então, naquela noite eu descobri, esse não é o meu dom. Mas eu admiro muito quem canta. E como os dons devem ser usados? Sempre com fidelidade. Para servir a quem? A igreja e glorificar a Deus. Os dons de Deus é para servir uns aos outros. Entende isso? Quando Deus dá a alguém, por exemplo, a palavra de conhecimento é para mim aprender e ensinar para os meus irmãos. Quando Deus dá um dom de cantar, é para a gente vir aqui glorificar a Deus e que aquele louvor alcance o coração das pessoas. Não é assim que funciona? Assim também, todos os outros dons. Alguém lembra quais eram os dons de Abraão, pai da fé? Eram 3. Oração, fé e hospitalidade. O pai da fé nunca foi um grande pregador, nunca compôs hinos, mas ele tinha muita fé, orava muito e tinha um prazer de receber as pessoas na sua casa. Amém. Isso é uma bênção, não?
Vamos ler esse texto, 1 Coríntios, no capítulo 1. A gente está no 12, vamos voltar para o primeiro. Amém. A partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que no meio de nós não falta nenhum quê? Dom. Amém? Eu me toquei que vocês ainda não sabem quais são os dons, mas vocês podem apostar, cada um de nós temos pelo menos um dom. E qual é a importância dos dons? Primeiro, igualdade. Lembra? Todos nós somos, não existe um superior ao outro. Vocês concordam comigo, né? No reino de Deus, todos nós somos irmãos e pecadores, pai, vem à mente agora. Sabe, não existe um melhor do que o outro. Mas bonito eu sei que existe, a Galciane é. Diga amém, igreja. Vai com um amém fraco, né? Nenhum dom é superior. Segundo, soberania. O Espírito Santo é quem decide, quem recebe determinado dom. Então, se você quer muito um dom, ore a Deus, peça a Ele. E se for da vontade de Deus, Ele vai lhe dar. Concorda comigo? Eu tenho sonhado ser pregador, rapaz. Olha aí. E confiando em Deus vai dar certo. Diga amém, Marquinhos. Amém. Glória a Deus. E por último, o propósito. Os dons devem ser usados com humildade e amor para servir ao próximo. Sabe, um dom que não edifica o próximo não é de Deus. Todo dom é para servir ao próximo. Diz Paulo, para a edificação da igreja. Amém? Amém. O amor dá sentido a quê? Lembra? 1 Coríntios, no capítulo 12, vai falar sobre o ensino dos dons espirituais. No capítulo 13, vai dizer que sem amor, nada se aproveita, irmãos. Entende isso? E a Bíblia vai dizer que este é o principal dom. O amor é mais forte do que a fé e do que a esperança. Na verdade, Jesus de Nazaré falou assim, né? Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se frequentares a igreja adventista do sétimo dia. Não? Como foi? Se tivermos amor uns para com os, sabe, esse verso eu carrego comigo. Eu já rodei um bocado do Brasil, em todo canto que eu vou. Se eu sou amado, eu vou lá. Se eu não sou amado, me desculpa, pode ser a placa da minha igreja, eu vou para outro canto. Porque não tem amor. E a Bíblia diz que os seguidores de Cristo têm o quê? Amor. Amor é a marca que marca todos aqueles que querem seguir a Jesus. Você concorda comigo? Amém. Rapaz, é muito bom ser amado, não é não? Mas a Bíblia diz que nós também temos que fazer o quê? Amar os. E às vezes é difícil, não, mas amar. Ó, sem amor, os dons perdem sua importância e seu propósito. O amor é maior que a fé e que a esperança. E é a motivação para o uso correto de cada dom. Sabe? E só existe um meio da gente poder amar. É tendo comunhão com Jesus de Nazaré. Entende isso? Isso é muito bom a gente estar na igreja, estar no meio dos irmãos. Mas quando a gente não vai à presença de Deus, não tem como a gente refletir amor. Como é que a gente vai na presença de Deus? É todos os dias, em oração e estudo da palavra. Sabe, se amanhecer o dia em que a gente não fez essas duas coisas, é um dia que a gente não está na presença de Deus. E essa, diz Ellen White, é a maior tentação para o povo de Deus. Satanás, ele vai tentar que a gente se acorda de manhãzinha, a casa está toda espatifada. As pessoas têm que trabalhar, não é isso? Têm que estudar. Ellen White diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se sobrar tempo, você estuda. Desejar todas as ações. Se sobrar tempo, você vai para o seu trabalho. E se sobrar tempo, você faz suas refeições. Mas o dia que você não buscar Deus, é um dia perdido. Como é que está sendo os nossos dias, irmãos? Eu sei que é a correria da grande. Mas eu, particularmente, eu me sinto perdido. Uma escravidão melhor, né? Quanto mais trabalha, mais a mulher gasta, menos dinheiro sobra para a gente.
Não é assim não? Olha, não achou bom, rapaz. Mas é verdade. Ainda bem que a minha mulher não gasta muito, eu ganho pouco, né? E por último, as diversidades de dons. Amém? Existe o dom de línguas. Eu sei que não é aquele dom que está ficando famoso no Brasil, né? O dom de línguas na Bíblia é o dom sobrenatural de falar outro idioma, sem nunca tê-lo estudado. Palavra da sabedoria. Tem irmãos que tem esse dom aqui, não é bom não, rapaz? Lembra quando a gente está meio estressado, é sempre bom ouvir um conselho de uma pessoa de Deus que lhe encaminha como melhor tomar a decisão. Isso é uma bênção. Minha esposa tem esse dom. Palavra da ciência. Fé. Dons de cura. Eu não tenho esse dom, mas eu vou contar um pequeno testemunho aqui, pode ser? Como alguns já sabem, eu já passei um tempo afastado de Deus. Infelizmente, tomei a infeliz decisão de ir para bem longe de Deus. Eu me lembro quando a gente estava longe de Deus, quando o negócio estava bem ruim mesmo, o dinheiro não resolvia, não dava certo, aí eu resolvi orar. Eu lembro uma vez, essa parte vocês não esqueceram, viu? A gente estava lá, chamou, né, ali? A gente estava lá no Arisco. Isso foi em 2019. A gente estava assistindo um jogo, Flamengo e Grêmio. Eu me lembro que fosse hoje. Nesse noite o Flamengo deu 5-0. Tinha uma filha da gente que ela estava armada numa rede, a mais nova, ela tinha 2 anos. A rede estava na sala, um pouquinho alta, e ela, brincando, ela resolveu pular da rede. Quando ela pulou, ela foi bem em cima, quando ela aterrissou, quebrou bem isso aqui, ó. Quebrou que o osso saiu. A mulher está aí testemunha. Na hora a mulher começou, não fala, meu Deus do céu, não é com alarme não. O coração de mãe é diferente, não é isso? Eu corri, peguei ela e coloquei a mão nos olhos dela. Eu sabia que se ela tinha ver, ela ia traumatizar com aquilo ali. E eu me lembro que disse, minha filha, papai vai orar, minha filha crê. Ela balançou assim a cabeça e disse, quando precisa todo mundo crê, né? Assim, quando se precisa todo mundo tem que crer. E naquela noite eu falei, Senhor, você sabe que eu não mereço, eu estou afastado do Senhor, que eu quero. Mas a criança não tem nada a ver. Eu já vi muitos milagres do Senhor. Isso vai ser só uma mais. Não deixa que a minha filha passe por isso, não. Sabe? E a gente orou, eu lembro, não terminei de orar, eu peguei ela e fui botar no chão. Ela disse, não faça isso não, mas não. Sabe o que eu ia e ela saiu correndo da casa. Nunca houve uma vez, quando eu estivesse longe de Deus, que eu orasse e o milagre não acontecesse. Eu fico caçando na minha mente, uma vez que eu orei e Deus não agisse imediatamente. Sabe? Voltei para a igreja e diga amém. Tive um problema nas costas lá em Alto Santo, me lembrei disso e fui orar, rapaz. Se o Senhor tocar bem aqui assim, para muitos é milagre, para mim é uma mais, uma menos, não vai fazer diferença não. Sabe o que o Espírito Santo disse? Não. Eu me lembro que eu fiquei doido, fui orar de novo. Senhor, toque aqui agora. O Espírito Santo disse, não. Na terceira noite, Senhor, tem aluguel para pagar, tem a mulher para dar de comer, tem 2 filhas, tem a igrejinha para ajudar aqui no aluguel, eu não vou trabalhar, vou morrer de fome. O Espírito Santo falou assim, vá dormir, rapaz. Eu posso todas as coisas. Lembro que eu acordei a mulher, clarei os olhos e falei para a mulher, Deus falou que ele pode fazer as coisas. Passei na Alto Santo 8 meses sem trabalhar. Nunca atrasou o aluguel. Nem da nossa casa e da igreja. Nunca passei um dia de fome. Se eu disser para você que um dia a gente deixou de comer a carne para comer o ovo, é mentira. Porque a mulher é testemunha. Deus cuidou de nós. Amém? Deus é bom, rapaz. E hoje, quando eu oro a Deus, eu sempre me lembro, a maior bênção que Deus me deu na minha vida foi essa dor nas costas. Verdade. Eu sempre digo, Senhor, quando o negócio não estiver muito bom, coloca uma dor bem aqui assim, para que eu possa se lembrar. Eu orei tanto que não estava doente, que eu quero continuar igual daquele jeito. E às vezes a fé vai desanimando, o defeito de Deus magoou as costas. Eu, Senhor, obrigado. Entende isso? Eu quero ir até Jesus voltar com essas costas. Diga amém, irmão. Se Deus quiser curar, ele pode, mas eu acho melhor a comunhão. Então, operações de milagres. Falando de milagre, rapaz, veio um testemunho aqui na mente, vamos contar outro. Diga amém. Lembra do tempo que a gente voltou para a igreja e a gente congregava lá em Charneca. Vocês conhecem, né? Deus nos enviou para ir lá para o Alto Santo, rapaz. Eu estava lá, o Espírito Santo, seu lugar é aqui. Eu disse, Senhor, todo canto do mundo, não é para qualquer canto, não é para cá não. Mas eu quero você aqui. A gente falou para você, a gente vendeu a nossa casinha lá no Arissa, gastando um bocado de dinheiro para vender a casa. Mas se Deus mandou, a gente vai, não é mesmo, gente? E a gente começou a pregar lá em Alto Santo, eu vou passar 2 anos aqui, eu prometo. 2 anos da minha vida eu passo aqui. Depois o Senhor me manda para outro canto. E a gente vinha para Charneca, quando era um sábado de manhãzinha, a gente estava estudando, nem como fosse hoje, o livro dos Salmos. Alguém lembra dessa lição? Uma das melhores que já fizeram. E começou a chover. E a Bíblia diz assim, se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu não quero entender sobre aquilo, é uma promessa, diz, vocês podem ir me adorar, vocês vão até o templo, vão de pé, vão de camelo, vão de jumento, de cavalo. Não existia carro, né, naquele dia. E eu vou guardar a cidade e proteger a casa de vocês. Eu me lembro que a gente assim tinha chegado em Alto Santo, a gente tinha alugado uma casinha lá, tinha umas goteiras, que era quase o tamanho dessa lâmpada, dava mais de um pau. O dono tinha saído porque deu uma chuva e molhou tudo, choveu mais dentro do que fora, né? Aí nós sem saber pegamos a casa, quando entramos, disse, não. No sábado não pode ajeitar, vou ajeitar no domingo. E começou a chover na charneca. Nós vamos embora para a gente chegar em casa. Quando a gente chegou ali no Triângulo de Alto Santos, vocês conhecem? Olha aí, estava uma chuva que eu nunca vi daquele jeito não, chega estava preto o tempo. Então eu parei a moto, vocês não vão voltar e vão deixar a chuva passar. Até agora vocês, rapaz, você prega tanto sobre fé, não tem fé não, né? Eu digo, rapaz, o negócio é sério, né? Então vamos orar, mano, a gente não olhar as Bíblias. Então a gente orou ali, agora você foi atrás e a gente foi indo. Sabe, dá 18 quilômetros, do Triângulo até o Alto Santo. Choveu de um lado e choveu do outro. Não caiu nem uma gota mais. Sabe, a pista estava... Isso aqui, irmão, não foi ninguém que me contou, não. Estou falando que meus olhos viram. E a mulher está testemunha. Chovia que relampeava desse jeito aqui. E na minha mente eu disse assim, vou chegar lá na frente e estar molhando na pista. Ô, fera, não. E eu disse assim, você está vendo? Ela disse, eu não sou cega. Como é que pode um negócio desse? Chegamos em Alto Santo, minha sogra estava triste, desanimada, cabelo todo assanhado. Seu filho, se você tivesse deixado a chave, eu teria abrido a sua casinha. Tinha afastado as coisas, tinha botado uma bacia, um balde. Eu tinha molhado suas coisas, não. Mas Maria, não se preocupe não, nenhuma gota d'água no caldo dessa casa. Mas você está doido, amigo. Você não joga chuva de Deus não, ela disse para mim. Quando a gente abriu a porta, nenhuma gota d'água nessa casa. Eu fiz até um vídeo e postei no grupo de líderes. Davi, dá para ver assim, né? Parecia uma grade, sei lá. Também dizer que com 10 minutos deu uma chuva, rapaz, começou a aparecer goteira de tudo quanto era gente. Mas nós já estávamos lá e a gente começou a afastar as nossas coisas. Amém? Amém. O nosso Deus continua o mesmo. Mais dons em ação. Profecia. Diz a Bíblia que Estevão discorreu sobre as profecias que apontavam para Jesus como o Messias. Lembra? Um profeta não é só aquele que tem sonhos e visão. O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. E Deus, ele deseja fazer de todos profetas. O que é que vocês têm falado nos bons momentos da vida? Tem pregado a Cristo e Ele crucificado? Normalmente a gente gasta tanto tempo com as coisas desse mundo, na verdade. Mas Deus, ele quer que a gente pregue dele. Porque Ele vai convencer e converter as pessoas. Não cabe a nós fazermos. E por último, para a gente terminar, a gente vai passar esses slides e eu vou contar o testemunho para vocês. Diga amém. Amém. Os dons espirituais são manifestações do poder do Espírito para nos tornar testemunhas do amor de Jesus. Ellen White, ela diz assim, os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Deus, ele não quer só nos usar aqui dentro dessas quatro paredes. Entende isso? Deus quer nos usar onde quer que a gente esteja. Há pessoas que estão sedentas para ouvir do Senhor e nós devemos falar. Diz a Bíblia que o coração fala do que a boca está cheia. Não é assim? Não. A boca fala do que o coração está cheio. Sei que hoje a gente vive moderno, na verdade, a mão também digita do que o coração está cheio, entende? Que a gente possa orar por isso, para que o Espírito Santo nos dê as condições necessárias para testemunhar e pregar o Evangelho. Eu vou contar a história deste rapaz aqui. O nome dele é Giovanni, lá do Roraima. Tá vendo? Tive o prazer de conhecê-lo em Altamira, no Pará. É um doido, irmão. Esse cara aqui é um doido. Me lembro que a gente convivia com ele lá, ele tinha uma caixinha de microfone assim pequena, um microfonezinho com cabo e um resto de notebook. Então, sempre quando tinha uma folga, ele procurava os lugares movimentados. Na frente da academia, na frente dos restaurantes, ele ia, colocava a sua caixinha, ele abria a Bíblia. E ele sempre dizia assim, teme a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E começava a pregar. Eu não vou contar o que ele pregava, porque uma vez eu contei numa igreja e meu pai estava rindo. Porque era ruim. Se pensa num pregador ruim, não vai ser igual ao Giovanni, não. O homem era diferente. Pregava cada coisa. O cara tem coragem de pregar um negócio desse segurando a Bíblia. Um doido de pedra.
Mas não tinha, sempre que tinha oportunidade, ele ia lá e pregava. Ele fazia aquelas pregações mais estranhas, mais exóticas. E depois ele fazia um apelo. Quem quer aceitar o homem do Calvário? Sabe, as pessoas sempre quando via ele pregando, as pessoas vinham. E sempre quando ele fazia o apelo, vinha pessoas à frente. E sempre quando ele vinha, ele dizia assim, ó, irmão, este aqui caiu na rede de Nazaré. Deixe tudo bíblico e prepara para o Pai do Céu. E eu ficava revoltado. Como é que Deus pode usar um desse? Me desculpa, era o que o meu coração dizia naquele dia. Está vendo esse pessoal aqui? Quase todos ouviram mensagens estranhas de Giovanni. Aceitaram a Cristo, demos estudo bíblico. Aqui era eu, era mais feioso, né? Foram batizados e hoje estão espalhados pelo Brasil liderando a igreja. Sabe, se Deus pode usar um pregador daquele, ele pode usar a mim ou você, não pode não? Quantos querem ser usados por Deus aí? Amém. Então vamos fazer mais uma oração? Eu convido a igreja a ficar de joelho. Pode ser mais uma vez? Querido Deus, te damos graças por mais essa manhã. É verdade que a mensagem foi curta, mas nós não precisamos de muitas palavras. O que a gente precisa é do teu Espírito. Jesus de Nazaré, quando ele andou nessa terra, ele prometeu que se a gente pedisse o Espírito Santo, o Senhor nos daria. E a tua igreja tem pedido. Esses 6 dias de clamor é para pedir que a gente seja batizado pelo Espírito Santo. Porque nós almejamos fazer coisas grandes em teu nome. Mas sem o Espírito Santo a gente não pode fazer nada, sabe? Hoje a gente tem tantos departamentos da igreja. A igreja primitiva não tinha nem nenhum. A única coisa que ela tinha era o Espírito na vida deles. E eles abalaram o mundo. Diz a tua palavra que sem o WhatsApp, sem internet, sem Instagram, eles pregaram o Evangelho que todo mundo conhecia. Eis a nossa necessidade: sermos batizados pelo Senhor. Tem misericórdia de nós. A tua palavra diz que um dia, mais uma vez, nós vamos abalar o mundo, o Espírito vai descer sobre nós e nós pregaremos o Evangelho e todo mundo conhecido. Quando nós vamos a tua palavra, nós sabemos que esta é a igreja, a que o Senhor levantou no tempo determinado para pregar a última mensagem. Batiza-nos com o Espírito, que aquilo que o Senhor prometeu possa cumprir-se nessa manhã em meus dias. Que o Espírito possa descer do céu e possa nos encher, que a gente possa ser diferente, que a gente possa falar menos de nós e muito mais do Senhor. Amém. Viva com cada um. Eu não os conheço, o Senhor conhece teu povo. Eu sei que o Senhor quer usá-los, assim como o Senhor usava o Giovanni. Me perdoe, se eu achava que o Giovanni era doido, o Senhor conhece meu coração. Era um pregador muito ruim, velho. Mas quantas pessoas não foram alcançadas pelas mensagens estranhas de Giovanni? O Senhor pode nos usar também. Usa-nos para a tua glória, em nome de Jesus, Pai. Amém.